porque você foi ex-presidente do CDMEC, né? Então, mudando um pouco aqui o foco aqui, a gente gostaria de saber o seguinte, como ex-presidente do CDMEC, como é que você enxerga, você vê a atuação do CDMEC, o que você espera, qual que é a sua visão de futuro, qual que você imagina que deveria ser a estratégia do Centro Capixaba de Desenvolvimento Metal Mecânico aí, né? E como ele se insere nesse ambiente de inovação aqui que você é especialista. O CDMEC foi fundado em 1988, um apoio com Bandes. Então, o governo do estado ajudou a criação de centros tecnológicos, CETEMAG e alguns outros. Então, a ideia é que esses centros tecnológicos pudessem contribuir com as empresas nesse desenvolvimento local. Então, até os anos 2000, 2010, o CDMEC passou por fases diferentes. Então, passou por uma fase de capacitação, qualificação de mão de obra, passou por uma fase... Porque, assim, a gente fala em inovação, mas às vezes a gente precisa fazer o feijão com arroz antes, né? Então, passou por essas fases, por fase de acesso a mercado, e eu acredito que hoje seria um momento ideal para investir mais forte nessa parte de apoio às empresas, voltando para a área de inovação. Inclusive, na minha gestão, foi mais ou menos uma linha em que nós começamos a seguir. Desde 2016 eu já era diretor, né? Eu me tornei presidente em 2019. Então, como que eu acho que isso pode ser feito? Eu estou dando algumas ideias aqui sobre captações de recursos. Em 2016, nós fizemos o primeiro programa de inovação aberta com a Vale, com a Arcelor. Então, inclusive, na Arcelor, eles mudaram o processo de contratação. Eles criaram um específico para startups, para poder receber algumas startups que tinham projetos muito bons, mas não tinham uma estrutura. A estrutura não tinha os mecanismos para poder acolher aquela empresa para desenvolver. Então, hoje, isso já está muito mais maduro, né? Quando o CDMEC começou, né? Eu acho que a gente não tinha nem 10% de fornecimento local aqui de empresas, né? Era muito baixo. Acho. Sim, isso passa de 60%. Passa de 60%. Eu não tô querendo arriscar dizer que é mais de 80%, mas assim, mais de 60% com certeza. Então hoje nós temos empresas capixabas em todas as plantas industriais praticamente, que vem de celulose, siderurgia e mineração. Você tem umas empresas aqui muito competentes. E nessa parte de inovação, essas grandes indústrias aí, como a Arcelor, a Vale e tal, eles acabaram investindo também em centros tecnológicos dentro dela, né, para fomentar a inovação ali dentro. E nas nossas entrevistas aqui, a gente tem conversado muito sobre essa ideia de Vitória ter uma cidade de inovação para agregar essas startups, empresas inovadoras aí no mesmo ambiente de negócio, inclusive trazendo até essas grandes indústrias também para apoiar. O que você acha dessa ideia? Eu acho isso muito interessante. Eu acho que o CDMEC pode ser um ator importante para ajudar a fomentar, ajudar a atrair empresas. Então o CDMEC ele tem empresas que tem mais de 10 mil empregados. Você tem 4 bilhões em faturamento. Então, assim, tem uma representatividade do setor ali, né? Então... ele precisa exercer a sua plenitude, né? Exatamente. Então, eu vejo que o CDMEC teve protagonismo em muitas coisas. Esse programa de inovação aberta, quando a gente começou, a gente fez o primeiro na Findes. E olha só, hoje a gente tem o Findes Lab, que está fazendo muito trabalho de inovação aberta também. Então, nós fizemos o primeiro radar de editais aqui do estado. Hoje nós temos na Findes, por exemplo, o Capta 360, que é uma plataforma também para isso. Então, eu sinto um pouco falta no ambiente do CDMEC ali de uma interação maior entre as empresas dos participantes do CDMEC ali no fomento de negócios entre si. E as mantenedoras também. E as mantenedoras também, porque eu vejo assim, por exemplo, quando ao longo desse período de entrevistas aqui que a gente tem conversado, a gente tem visto muita coisa interessante que ninguém tinha ideia que existia esse ambiente dentro do estado do Espírito Santo. E eu vejo o seguinte, o CDMEC como um centro de desenvolvimento, ele está pecando no momento em que ele não consegue dar essa capilaridade para esse conhecimento, né? E facilitar, lubrificar ali a interação entre esses agentes para viabilização de negócios entre si.
Você está comentando isso, assim, tem pontos em que eu acho que o CDMEC já contribuiu muito e sinto isso no reconhecimento entre algumas empresas. E eu acho que isso pode ser reforçado bastante. Então, eu estava com os meninos da Neovision, por exemplo, estou falando dos meninos, os empresários aí de bastante sucesso, mas eles falaram, olha, o CDMEC foi uma entidade que nos abriu muitas portas. Os meninos da Altivix também. A Altivix também hoje tem não sei quantos negócios ali, todos tecnológicos, né? Eu estou falando de algumas empresas, vou deixar alguém com ciúme aí, mas olha só, tem várias empresas aí. A própria Pneuvix, né? A própria Pneuvix, a Metalvix tem aí as tecnologias de Wind Defense. E Torre Eólica, que a gente já entrevistou o Emílio aqui. A Agitop tem alguns projetos bem interessantes, inclusive eu tenho participado de alguma coisa. A Agitop, Altivix, Neovision, são empresas que a gente não trouxe aqui ainda. A Tusolve, que vocês trouxeram aqui também. Sim. Então, assim, eu vejo que aqui no Espírito Santo nós temos o primeiro frango orgânico certificado do Brasil. Sabia que saiu daqui da cidade de... Eu não sei se é Venda Nova ali da Chedomen. Alguém já me falou isso, eu não lembro quem foi. Primeiro frango orgânico certificado, do Joaquim. Pois é, mas o Energice, na verdade, ele veio também nessa linha, né? A gente está com um apoio aí total do CDMEC, exatamente para a gente dar visibilidade a esses projetos e conversar igual nessa conversa que a gente está tendo aqui, exatamente para fomentar esse networking aí e fazer as coisas acontecerem. A ideia do Energisa é exatamente essa, é a gente dar visibilidade para as iniciativas aqui do empresariado capixaba, né? Em nível local, mas também nacional, e criar um ambiente aonde a gente consiga fomentar negócio. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui com você da Eficácia Consultoria. A gente sabia, conhecia o Leandro, conhecia a Eficácia, mas não tinha uma noção abrangente do potencial de negócios que a Eficácia é capaz de gerar, da expertise dela. Eu acho que a sua vinda aqui, trazendo essa informação, ela contribui, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente acha que tem que ir um passo além, né? Promover encontros, promover seminários, workshops, para poder fomentar ainda mais esse conhecimento, porque às vezes a gente se conhece, mas a gente não se relaciona. Verdade. Eu acho que tem várias iniciativas que podem ser feitas. Então, visitas técnicas. A gente desenvolveu um programa também Prata da Casa, onde as empresas se apresentam em pitches, né? Fazem apresentações de 5 minutos, várias empresas, e aí acaba que nesses intervalos elas se conhecem. Eu acho que pode ter uma interação mais forte com essas instituições de ciência e tecnologia. A gente tem aí o IST Senai da Beira-Mar, nós temos o Findeslab, nós temos o CEPID. Inclusive, um desejo da minha gestão era até de assumir a gestão do CEPID. Olha! Tem nosso apoio, não tem, cara? Com certeza, 100%. Inclusive, a gente está querendo trazer. Mas sua esposa vai deixar? Não vai deixar, não. Você vai querer mais um terceiro filho.